Você já se perguntou se Adão e Eva foram realmente vítimas da serpente, ou se tudo fazia parte de um plano maior de Deus? No princípio, havia apenas silêncio. O vento tocava as folhas do Éden como um sussurro divino, e tudo o que existia respirava pureza. Adão caminhava entre os rios dourados, nomeando cada criatura, enquanto Eva, recém-formada, via o mundo pela primeira vez com olhos que refletiam a própria inocência. Mas havia algo no ar, uma presença que observava. O Éden não era apenas um jardim, era um campo de prova. Cada fruta, cada sombra, cada canto da criação parecia guardar um segredo. Deus havia lhes dado tudo, mas também uma única proibição: uma árvore, um fruto, um limite. E foi justamente ali, onde o limite foi imposto, que o desejo começou a nascer. Não o desejo carnal, mas o da curiosidade. O de entender o porquê de Deus ter escondido algo deles. Por que criar algo tão belo e proibir tocá-lo? Enquanto o sol se punha sobre o Éden, Eva sentiu algo estranho, uma voz, doce e envolvente, ecoando dentro de sua mente. Não era o som de Deus, era algo diferente, mais sutil, mais humano. E naquele instante, o paraíso começou a mudar para sempre. Eva caminhava sozinha. O brilho dourado do Éden agora parecia diferente, quase opressivo. A voz que a chamava soava suave, quase maternal, como se quisesse protegê-la. Porque Deus os impediria de conhecer o bem e o mal? Eva, será que ele teme que vocês se tornem como ele? A dúvida, o primeiro veneno do mundo. Eva olhou para o fruto, não havia nada de ameaçador nele. Era lindo, translúcido, parecia pulsar como se tivesse vida própria. A serpente se movia lentamente entre os galhos, e seus olhos refletiam o céu como dois espelhos distorcidos. Ela hesitou, a consciência lutava com o desejo. Mas o desejo venceu. O som do fruto sendo arrancado ecoou como um trovão invisível, e quando o suco tocou seus lábios, algo se abriu dentro dela, uma mistura de medo e poder, culpa e prazer. Ela correu até Adão, e com voz trêmula, ofereceu-lhe o mesmo destino. Quando ele mordeu, o Éden inteiro pareceu respirar pela última vez. As flores murcharam, o vento cessou, e o que era luz tornou-se sombra. Foi ali que a humanidade nasceu, entre o arrependimento e a desobediência. Mas e se a serpente não fosse apenas o mal? E se ela fosse o instrumento de algo muito maior, algo que o próprio Deus permitiu acontecer? Comente aí o que você acha. Foi a serpente a verdadeira vilã, ou apenas a mensageira do despertar humano? O Éden, antes cheio de vida, agora estava em silêncio. As aves cessaram seu canto, e até o rio parecia correr mais devagar. Adão e Eva se olharam e pela primeira vez sentiram vergonha. O olhar puro havia se tornado peso, a inocência, um fardo. Eles tentaram se esconder, costurando folhas para cobrir o que agora chamavam de corpo. Mas o que realmente queriam esconder era o coração, aquele que havia desobedecido. Quando ouviram a voz de Deus passeando pelo jardim, o medo se tornou insuportável. Adão, onde estás? A pergunta soou como um trovão. Não era porque Deus não sabia onde eles estavam, mas porque queria que eles percebessem onde haviam caído. Adão respondeu com a voz trêmula: tive medo, porque estava nu, e me escondi. E então, o silêncio novamente. Um silêncio mais pesado do que qualquer palavra. Aquela resposta mudou tudo. O homem que antes falava com Deus face a face, agora tremia diante dele. Eva chorava, Adão se encolhia, e o Éden parecia se fechar ao redor deles. Naquele instante, o paraíso deixou de ser um lugar e se tornou uma lembrança. Mas o julgamento ainda não havia começado, e o preço da desobediência seria mais alto do que eles podiam imaginar. O céu escureceu, as folhas do Éden tremiam, como se o próprio jardim lamentasse o que estava prestes a acontecer. Deus se aproximou deles com um olhar que misturava tristeza e justiça. O amor dele não havia desaparecido, mas a inocência deles, sim. Maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor a Adão. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes ao pó. A voz de Deus cortava o ar como relâmpago. Para Eva, as palavras foram ainda mais duras. Multiplicarei as dores da tua conceição, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O paraíso agora tinha fronteiras. E na entrada, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que girava sem cessar, impedindo qualquer retorno. Adão olhou para trás.
Viu as flores queimarem sob a luz do fogo sagrado. Eva segurava o ventre, chorando não apenas pelo que perderam, mas pelo que ainda viria, a vida fora do Éden. O som do primeiro trovão ecoou, e a humanidade começou sua jornada entre o pó e a esperança. Mas uma pergunta ficou no ar, ardendo como aquela espada: será que a queda foi um castigo? Ou o início do plano de redenção? Comente aí o que você pensa. Adão e Eva caíram, ou despertaram para o propósito que Deus já havia escrito? O Éden ficou para trás, coberto por névoas e lembranças. Adão e Eva caminharam pela terra fria, pisando no chão pela primeira vez. O vento agora doía, o sol queimava, e o silêncio parecia puniloso a cada passo. Mas, dentro deles, algo novo nascia: a consciência. Eles aprenderam a plantar, a chorar, a esperar. E nas lágrimas de Eva, Deus ainda estava presente mesmo que invisível. Porque, no fundo, a queda não foi o fim do amor divino, mas o início de um plano que atravessaria toda a história humana. Daquela dor nasceria uma promessa, um descendente que pisaria a cabeça da serpente. A redenção viria um dia, e o fruto proibido se tornaria símbolo do desejo humano de conhecer, de sentir, de escolher. Adão olhou para o céu estrelado e entendeu: eles haviam perdido o paraíso, mas ganharam algo que os anjos jamais teriam a chance de recomeçar. O Éden se fechou atrás deles, mas Deus permaneceu à frente. Porque, mesmo quando o homem cai, o Criador não deixa de escrever. E talvez o verdadeiro paraíso nunca tenha sido um jardim, mas o momento em que o homem decide voltar para Deus.